Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Descomplicando X. Na aula de hoje vamos aprender sobre radiciação, um assunto muito tranquilo e muito fácil. Então fica de olho e acompanha até o final que você vai aprender se ainda você não souber. Se você já souber, você vai só aperfeiçoar. Roda a vinheta, editor. Antes de iniciarmos, precisamos compreender quais são os principais elementos da radiciação. Acompanhe aqui comigo. Bom, toda radiciação terá como elemento os seguintes valores. Aqui você tem o valor N, que é chamado de índice, ok? Então aqui N é o índice. Temos o símbolo da radiciação, que é chamado de radical, que é esse símbolo aqui da raiz, radical. Temos o valor A, que fica aqui dentro do radical, que ele é chamado de radicando. Radicando. E por último, temos aqui um fator A, que é chamado de raiz. Agora vamos observar como é que funciona isso na prática. Bom, pessoal, acompanhem comigo esses dois exemplos. Tenho que explicar para vocês que quando o índice não aparece, é porque a raiz é quadrada, ok? Ou seja, aqui eu tenho o índice 2. Então, toda vez que o índice não aparecer, você vai ter aqui como valor o número 2. Tudo bem? Bom, qual a raiz quadrada de 9? A radiciação é o inverso da potenciação. Ou seja, qual número elevado ao quadrado é igual a 9? Sabemos que é o número 3, pois 3 ao quadrado, isto é, 3 vezes 3, é igual a 9. No segundo exemplo, temos aqui, qual a raiz cúbica de 8? Bom, o que é que significa isso, raiz cúbica de 8? Ou seja, qual o número que elevado ao cubo, ou seja, elevado ao expoente 3, é igual a 8? Muita gente tem dificuldade de resolver, mas a partir dessa aula você não terá mais. Vem aqui comigo. Primeiro passo para você descobrir, você vai fazer o seguinte, você vai fatorar o número 8. O 8 ele é divisível por 2, que é igual a 4, que é divisível por 2, que vai ser igual a 2, que é divisível por 2, que é igual a 1. Fazendo essa fatoração, você terá aqui 2 elevado ao cubo, ou seja, é o valor que se repete 3 vezes. Tudo bem? Então, se você tem aqui 2 ao cubo, significa dizer que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E eu trago uma outra observação. Você precisa circular aqui desse lado a quantidade referente ao índice. Então, se eu tenho aqui o índice 3, eu vou circular 3 valores iguais. Talvez você ainda não tenha entendido. Vou explicar com outro exemplo. Acompanhe. Bom, eu tenho aqui raiz quinta de 32. Ou seja, 32 é o radicando, não é isso? Elevado ao índice 5. Gente, o primeiro passo que você precisa fazer é a fatoração do valor que está aqui dentro, do 32. Então, vem aqui comigo. Eu vou ter aqui 32 e vou fazer o processo de fatoração. O menor divisor do 32 é por 2, que é igual a 16, que é divisível por 2, que dá 8, que é divisível por 2. 4, que é divisível por 2, que dá 2, dividido por 2, que é igual a 1. Bom, observe uma coisa. O 32 fatorado vai ser igual a 2. Aí você conta quantos valores você tem aqui no divisor. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado à quinta. Bom, aí você se questiona. Qual o valor que é elevado à quinta potência é igual a 32? Já vimos aqui que é o próprio número 2. Portanto, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Iremos agora determinar a raiz cúbica de 64, isto é, qual número elevado ao índice 3 é igual a 64. Primeiro passo, já sabemos que é necessário fazer a fatoração do radicando. Da seguinte maneira, 64 ele é divisível por 2, que já sabemos que é igual a 32, divisível por 2, que é igual a 16, divisível por 2, que dá 8, por 2, que é igual a 4, por 2, que é igual a 2, por 2, que é igual a 1. Bom, temos aqui a seguinte potenciação. Já sei que aqui eu tenho o número 2 e vou contar quantos valores eu tenho aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta potência. Mas tem um detalhe. Se aqui eu tenho um índice 3, significa dizer que eu só posso separar aqui 3 valores iguais. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Bom, o que acontece? Feito isso, eu vou extrair um de cada desses que eu separei e vou multiplicar, tá certo? Então, separei um daqui, ou seja, extrair, né? E fiz o cálculo. 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, a raiz cúbica de 64 é igual a 4, pois 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Muito fácil e muito tranquilo. Bom, pessoal, trago aqui uma observação. Temos aqui uma radiciação com índice ímpar e radicando negativo. Nesse caso, o resultado também deverá ser uma raiz negativa. Como assim? Acompanhe aqui comigo. O primeiro passo já aprendemos, é necessário fatorar o radicando, que nesse caso é o número 32. 32 por 2, que é 16, por 2, que é 8, por 2, que é 4, por 2, que é 2, por 2, que é igual a 1. O que é que faremos agora? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta. Percebemos o seguinte. Se o índice aqui é 5, eu vou ter que separar 5 valores iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bom, portanto, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Porque 2 elevado à quinta, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Bom, se aqui eu tenho um sinal negativo, eu vou conservar esse sinal negativo. Por quê? Porque o índice aqui é ímpar. Então, resumindo, toda vez que o índice for ímpar e o radicando for negativo, a raiz, isto é, o resultado aqui, também será negativo. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, indique a alguns amigos, pessoas que precisam das aulas de matemática, lembrando que a continuação desse assunto será lançada em breve, tá certo? Aqui no canal. Um forte abraço e muito obrigado por estar aqui comigo. Tchau!